Por favor, alguém precisa ajudar meu filho. A voz desesperada ecoou pelos corredores do Hospital Pediátrico de São Paulo. Renan Cavalcante, dono das farmácias Cavalcante, corria em direção à recepção carregando um bebê nos braços. O terno escuro estava amarrotado, os cabelos despenteados e os olhos vermelhos de cansaço. Ele não para de chorar há 3 dias, nenhum médico consegue descobrir o que é. O bebê chorava sem parar nos braços do pai. Renan balançava a criança, tentava embalar, mas nada funcionava. Ali, naquele momento, ele não parecia o milionário poderoso dos jornais. Era apenas um pai quebrado pelo desespero. Senhor Cavalcante, o Dr. Mendoza já atendeu o senhor hoje de manhã, disse a recepcionista, tentando manter a calma. Ele disse que o bebê está bem fisicamente. Bem? Meu filho não dorme, não mama direito, chora sem parar. Renan segurava Pedro com força, como se fosse perdê-lo a qualquer momento. Minha esposa Helena morreu há 1 semana no parto. Não posso perder meu filho também. Do outro lado do corredor, Carolina Pereira parou de limpar o chão. Aos 27 anos, ela conhecia cada canto daquele hospital. Trabalhava ali como faxineira há mais de 10 anos, desde que ficou órfã aos 15 anos. Foi criada por Sebastião Pereira, o porteiro bondoso que trabalha no hospital há mais de 30 anos, e se tornou pai para ela quando mais precisava. Carolina sentia o coração apertar vendo aquela cena. Conhecia bem a dor da perda. Sem pensar 2 vezes, largou o balde e o pano e se aproximou. Com licença, senhor, disse ela baixinho. Renan se virou, surpreso. Sim? Posso tentar ajudar com o bebê? O empresário a olhou de cima a baixo. Uma faxineira oferecendo ajuda com seu filho. Em qualquer outro momento, teria recusado na hora. Mas estava tão exausto que qualquer esperança era bem-vinda. Você entende de bebês? Entendo de dor, respondeu Carolina simplesmente. E esse pequeno está sofrendo. Renan hesitou, depois estendeu o bebê para ela. Pedro, o nome dele é Pedro. Carolina pegou o menino no colo com todo cuidado. Pedro era pequeno, fragilzinho, com o rostinho vermelho de tanto chorar. Ela o aninhou no peito e começou a cantarolar baixinho uma canção que Sebastião cantava para ela quando era criança. Dorme, meu menino, que a noite já chegou. Mamãe está aqui, papai não esqueceu. Milagrosamente o choro começou a diminuir. Pedro abriu os olhinhos, olhou para Carolina e aos poucos foi se acalmando. Em menos de 5 minutos, estava dormindo tranquilo nos braços dela. Renan ficou boquiaberto. Como você fez isso? Não sei direito, sussurrou Carolina balançando o bebê. Acho que ele só precisava sentir que alguém se importa de verdade. Renan não conseguia acreditar. 3 dias de médicos, enfermeiras, remédios e nada. Uma faxineira aparece e Pedro para de chorar em 5 minutos. Qual é o seu nome? Carolina Pereira, senhor. Carolina, eu preciso da senhora. Renan tirou a carteira do bolso, desesperado. Preciso que venha trabalhar na minha casa, cuidando do Pedro. Eu? Mas, senhor, eu só limpo o chão. Você é a única pessoa que conseguiu acalmar meu filho. Renan interrompeu. Quanto for preciso pagar, eu pago. Pedro precisa da senhora. Carolina olhou para o bebê dormindo tranquilo em seus braços. Depois, olhou para os olhos desesperados de Renan. Ele não era mais o milionário dos jornais. Era só um pai que não queria perder o filho. Eu aceito. Sério? Renan suspirou aliviado. Pode começar hoje mesmo. Ele anotou o endereço num papel. Essa é minha casa, Carolina, por favor. Pedro é tudo que me resta. Depois que Renan saiu levando Pedro nos braços, Carolina ficou parada olhando para o papel. Sebastião Pereira apareceu do lado dela. Vi tudo, filha. Você tem um coração bom demais. Pai, ele estava tão desesperado. E aquele bebê, eu sei.
Sebastião pôs a mão no ombro dela. Mas escuta bem o que vou te falar. Cuidado com seu coração, Carolina. Rico não casa com pobre. Você vai trabalhar, vai cuidar bem da criança, mas não pode se iludir. Carolina balançou a cabeça, mas por dentro seu coração já estava disparado. Tinha algo naquele homem desesperado e naquele bebê indefeso que mexia com ela de um jeito que não conseguia explicar. 2 semanas depois, Carolina já tinha se estabelecido na mansão dos Cavalcanti, no bairro mais nobre de São Paulo. A mudança foi rápida. Ela tinha poucas coisas mesmo. A casa era maior que tudo que já tinha visto na vida. Jardins enormes, piscina, quartos maiores que sua antiga casa inteira. Renan deu a ela um quartinho de empregada nos fundos, simples mas confortável. É temporário, explicou, até Pedro se adaptar melhor. Mas Pedro se adaptou rápido demais. O bebê simplesmente não conseguia ficar longe de Carolina. Chorava quando ela saía de perto, só mamava nas mamadeiras que ela preparava, só dormia quando ela cantava. Carolina havia criado uma rotina perfeita com Pedro. O bebê estava visivelmente mais forte, mais saudável. Renan chegava do trabalho sempre perguntando como o filho havia passado o dia. É impressionante, murmurou Renan uma noite, observando Carolina dar banho em Pedro. O bebê estava sorrindo, brincando com a água. Ele está completamente diferente. Pedro é um menino esperto, respondeu Carolina, secando o cabelo fininho do bebê. Ele só precisava de carinho. Carolina, preciso te contar uma coisa. Renan se aproximou com o rosto grave. Pedro não é um bebê comum. Ele nasceu com problema no coração. O coração de Carolina disparou. Que tipo de problema? Cardiopatia, disse o médico. O coração dele tem dificuldade para bombear o sangue direito. A voz de Renan falhou. O doutor disse que ele pode não resistir muito tempo. Mas ele está tão bem agora. Graças a você. Helena morreu na cirurgia, Carolina. Complicações no parto. Eu a amava tanto. Renan se sentou na poltrona, cobrindo o rosto. E agora posso perder Pedro também. Carolina sentiu uma pontada no peito. Naquelas 2 semanas, convivendo na mesma casa, tinha começado a admirar aquele homem. Renan era diferente do que imaginava. Gentil, educado, sempre preocupado se ela precisava de alguma coisa. Pedro vai ficar bem, disse ela, vestindo o pijaminha no bebê. Ele está muito melhor agora. Graças a você. Eu não sei o que faria sem você aqui. O modo como ele falou fez seu coração acelerar. Carolina baixou os olhos, concentrando-se em arrumar o berço. Não podia alimentar esperanças. Sebastião tinha razão. Mas era difícil não sonhar. Nas últimas semanas, ela e Renan tinham criado uma rotina doméstica. Ele chegava do trabalho, sempre perguntava como Pedro tinha passado o dia. Às vezes jantavam juntos na cozinha, ele contava sobre os negócios, ela falava sobre os progressos do bebê. Amanhã vai vir uma médica examinar Pedro, disse Renan, afrouxando a gravata. Doutora Nádia Falcão. É a melhor cardiologista pediátrica do estado. Uma especialista? Sim. Se alguém pode salvar Pedro, é ela. Renan olhou para o filho dormindo no berço. Ele não completou a frase, mas Carolina entendeu. Se alguém podia salvar Pedro, ou confirmar que não havia mais esperança. Senhor Renan, disse ela baixinho. Posso perguntar uma coisa? Claro. Por que o senhor confia tanto em mim? Eu sou só uma faxineira. O senhor nem me conhece direito. Renan a encarou por um longo momento. Na penumbra do quarto, com apenas a luz do abajur acesa, Carolina parecia ainda mais bonita. Cabelos castanhos soltos nos ombros, olhos doces cheios de carinho por Pedro. Porque você salvou meu filho, respondeu ele. E porque você tem algo que eu não vejo há muito tempo. O quê? Um coração verdadeiro. Carolina sentiu as bochechas esquentarem.
Renan estava tão perto que ela podia sentir o perfume dele, ver os detalhes do rosto cansado. Tomara que a doutora Nádia traga boas notícias, disse ela, quebrando o momento. Depois que Renan saiu do quarto, Carolina ficou olhando Pedro dormir. O bebê estava cada dia mais forte. Será que realmente precisava de uma médica especialista? Dorme, meu amor, sussurrou ela, acariciando o cabelo do menino. A palavra escapou antes que percebesse. Meu amor. Carolina se assustou com seus próprios sentimentos. Em apenas 2 semanas, já amava aquele bebê como se fosse seu filho. E o pior, estava se apaixonando pelo pai dele, uma médica especialista, bonita e inteligente, certamente, o tipo de mulher que um homem como Renan deveria se casar. Carolina suspirou. Sebastião tinha razão. Era apenas a babá temporária. Quando Pedro melhorasse, voltaria para sua vida simples. Mas olhando para aquele bebê dormindo tranquilo, Carolina sabia que não seria fácil deixar aquela nova família. Na manhã seguinte, Carolina acordou cedo para preparar Pedro para a consulta médica. O bebê estava alegre, brincando no berço, muito diferente da criança doente que conhecera no hospital 3 semanas atrás. Você está cada dia mais esperto, disse ela, trocando a fralda. Seu papai vai ficar feliz quando a doutora disser que você está bem. Renan apareceu na porta já arrumado para o trabalho, mas decidiu ficar em casa para acompanhar a consulta. Como ele passou a noite? Dormiu 8 horas seguidas, mamou 3 vezes certinho. Está perfeito. Carolina levantou Pedro no colo. Olha só como ele está gordinho. Graças aos seus cuidados, sorriu Renan, fazendo caretas para o filho. A campainha tocou às 10 horas em ponto. Renan desceu para atender, enquanto Carolina terminava de vestir Pedro com uma roupinha nova. Carolina, pode descer, por favor. Ela desceu carregando Pedro e se deparou com uma mulher elegante na sala. Doutora Nádia Falcão devia ter uns 38 anos, cabelos loiros presos em um coque perfeito, vestida com um tailleur caríssimo. Era exatamente o tipo de mulher sofisticada que Carolina imaginava. Então, este é o famoso Pedro, disse Nádia com voz educada. E você deve ser a cuidadora. Sou Carolina. Prazer em conhecê-la, doutora. Carolina cuida muito bem do Pedro, disse Renan. É a única pessoa que consegue acalmar ele. Nádia observou Carolina rapidamente, depois focou no bebê. Vamos examinar esta criança. Durante 40 minutos, Nádia examinou Pedro minuciosamente. Ouviu o coração, mediu peso e altura, fez perguntas sobre alimentação e sono. Pedro se comportou bem, mas Carolina notou que ele ficava um pouco agitado quando a médica o tocava. O diagnóstico estava correto, disse Nádia, guardando os instrumentos. Pedro tem uma cardiopatia congênita, mas pode ser tratada. Renan suspirou aliviado. Então ele vai ficar bem? Com o tratamento adequado, sim. Vou prescrever algumas medicações específicas. Nádia tirou uma receita da bolsa. São medicamentos importados de última geração. Vão ajudar a regular o ritmo cardíaco dele. Carolina olhou os nomes complicados na receita. Mas, doutora, Pedro está muito bem sem medicação. Ele come, dorme, brinca. Entendo sua preocupação, disse Nádia com um sorriso que não chegou aos olhos. Mas a aparência pode enganar. O coração dele está compensando agora, mas sem medicação pode descompensar a qualquer momento. O sangue de Renan gelou. Descompensar. Parada cardíaca. Por isso, é fundamental seguir o tratamento à risca. Nádia entregou a receita para Renan. E, claro, cuidados domésticos têm seus limites. Pedro vai precisar de supervisão médica mais frequente. Carolina se sentiu diminuída, mas não disse nada. Vou voltar na próxima semana para reavaliar, disse Nádia. Renan, qualquer emergência você tem meu cartão.
Depois que Nádia saiu, Carolina ficou olhando para os frascos de medicação que Renan havia comprado na farmácia. "Está preocupada?" perguntou ele. "É que Pedro estava tão bem sem medicação." "Carolina, ela é a melhor médica do estado. Se ela diz que Pedro precisa de tratamento, é porque precisa." Renan pôs a mão no ombro dela. "Eu confio na doutora Nádia e confio em você para cuidar dele." Carolina assentiu, mas o mal-estar permaneceu. Carolina começou a dar as medicações conforme prescrito, gotas misturadas na mamadeira 3 vezes ao dia. Logo na primeira dose, Pedro ficou irritado, chorou mais que o normal. Na segunda dose começou a vomitar. "É normal", ela se repetia. A doutora disse que era normal. Mas à noite, quando deu a terceira dose do dia, Pedro ficou muito agitado. Chorou sem parar por 2 horas, como nos primeiros dias no hospital. Carolina passou a noite em claro, balançando Pedro nos braços. Pela primeira vez em 3 semanas, o bebê não conseguia dormir tranquilo. "O que está acontecendo com você, meu amor?" sussurrou ela preocupada. Quando Renan desceu na manhã seguinte, encontrou Carolina exausta na cozinha, com Pedro no colo. "Ele não dormiu a noite toda", explicou ela. "Ficou muito agitado depois da medicação." "A doutora Nádia disse que era normal no início", disse Renan, mas a preocupação era visível. "O organismo precisa se adaptar." Carolina assentiu, mas seu instinto gritava que algo estava errado. Pedro estava voltando a ser aquele bebê doente e sofrido que conhecera no hospital. 1 semana se passou desde a primeira consulta com a doutora Nádia e Pedro continuava piorando. A médica agora visitava 2 vezes por semana, sempre com novos ajustes na medicação, novas doses. "Bom dia, Carolina", cumprimentou Nádia entrando na casa. "Como Pedro passou a noite?" "Ele teve febre de novo", respondeu Carolina, carregando o bebê no colo. "E não conseguiu mamar direito." "A cardiopatia está evoluindo", disse Nádia, pegando Pedro para examinar. O bebê começou a chorar imediatamente. "Vou precisar ajustar a dosagem." Carolina observou Nádia preparar as gotas. Pedro chorava mais forte agora, como se pressentisse algo ruim. "Doutora, será que esses remédios não estão fazendo mal para ele? Antes das medicações, Pedro estava muito melhor." Nádia parou e olhou friamente para Carolina. "Você está questionando meu conhecimento médico?" "Não, Eu estudei medicina por 6 anos, me especializei em cardiologia pediátrica. Você tem que formação mesmo?" Carolina baixou a cabeça. "Desculpe, doutora. Pedro tem uma doença grave. Sem medicação, ele morreria em questão de semanas." Nádia voltou a preparar as gotas. "Se você não consegue seguir instruções simples, posso sugerir uma enfermeira profissional para o Renan." "Não, por favor. Eu sei cuidar dele." "Então pare de questionar meu trabalho." Quando Renan chegou naquela tarde, encontrou Nádia na sala, tomando café como se fosse uma visita social. "Como ele está hoje?" perguntou Renan preocupado. "Tenho notícias preocupantes, Renan." Nádia fez uma expressão triste. "A condição de Pedro está piorando mais rápido que esperávamos." O rosto de Renan empalideceu. "Piorando como?" "O coração dele está tendo dificuldade para acompanhar o crescimento. É comum em cardiopatias congênitas." Nádia se aproximou dele. "Vamos continuar lutando, claro, mas você precisa estar preparado." Renan se sentou pesadamente na poltrona. "Primeiro Helena, agora Pedro." "Sei como é difícil", disse Nádia, colocando a mão no braço dele. "Perder a esposa e agora enfrentar isso com seu filho. Você não deveria passar por tudo isso sozinho." Carolina assistia da porta da cozinha com Pedro no colo. O bebê estava mais calmo agora que Nádia tinha parado de mexer com ele, mas ainda parecia fraquinho. "Renan, posso te fazer uma pergunta pessoal?" Nádia manteve a mão no braço dele. "Claro. Você tem alguém na sua vida? Alguma pessoa que possa te dar apoio nesse momento difícil?" "Não.
Desde que Helena morreu, só existem Pedro e o trabalho. Isso não é saudável. Um homem como você precisa de companhia, de apoio. Nádia se aproximou mais, especialmente agora, com Pedro doente. Carolina sentiu uma pontada de ciúme. Nádia estava claramente se oferecendo. Eu me viro, murmurou Renan. Ninguém precisa se virar sozinho. Deixa eu te ajudar, como médica e como amiga. Naquela noite, Carolina resolveu levar Pedro para conversar com Sebastião no hospital. Pegou um ônibus. Não podia pedir o carro de Renan sem explicar por quê. Pai, preciso da sua ajuda, disse ela, encontrando Sebastião na portaria. O que houve, filha? Você está com cara péssima. É o bebê. Ele está ficando cada vez pior com os remédios da médica. Carolina mostrou os frascos. Antes dessas medicações, Pedro estava perfeito. Agora ele chora o tempo todo, não come direito. Sebastião examinou os rótulos. Esses nomes são complicados, filha. Vou pedir para o Dr. Silva dar uma olhada. Ele é pediatra aqui do hospital. No dia seguinte, Sebastião trouxe a resposta. Filha, o Dr. Silva ficou preocupado. Disse que essas doses são muito altas para um bebê de 3 meses. Carolina sentiu o mundo girar. Altas como? Muito fortes. Podem causar os sintomas que você falou: agitação, vômito, febre. Sebastião baixou a voz. O doutor disse que quem prescreveu isso ou é incompetente ou está fazendo de propósito. De propósito? Filha, tem algo muito errado com esses remédios. Você precisa ter cuidado. Se essa médica descobrir que você está desconfiando... Carolina voltou para casa com o coração pesado. Pedro dormia em seus braços, mais calmo, longe dos remédios de Nádia. Ela o colocou no berço e tomou uma decisão. Pegou o frasco da medicação noturna e, em vez de dar para Pedro, substituiu o conteúdo por água. Guardou o remédio original como prova. Perdoa a mamãe, meu amor, mas eu tenho que proteger você. Para sua surpresa, Pedro dormiu a noite toda tranquilo. Pela primeira vez em uma semana, não acordou chorando, não teve febre. Carolina sabia que estava certa. Alguém estava envenenando Pedro, e esse alguém era a doutora Nádia Falcão. Nas semanas seguintes, Nádia mudou completamente de estratégia. As visitas médicas viraram algo diferente. Ela chegava sempre bem arrumada, com roupas elegantes e ficava na casa muito além do tempo necessário. Renan trouxe aquele vinho que você mencionou, disse Nádia numa quinta-feira, entrando com uma garrafa caríssima. Pensei que podíamos jantar juntos, depois que eu examinar Pedro. Carolina assistia da cozinha enquanto preparava a mamadeira. Nádia não parecia mais uma médica. Parecia uma mulher tentando conquistar um homem. É gentil da sua parte, Nádia, respondeu Renan, mas não quero abusar do seu tempo. Que abuso! Você está passando por um momento difícil. É natural precisar de apoio. Nádia tocou o braço dele. Além disso, gosto da sua companhia. Durante o jantar, Carolina teve que servir a mesa. Foi constrangedor ver Nádia flertando abertamente, falando sobre vinhos caros, viagens, coisas que Carolina jamais poderia oferecer. Você já pensou em viajar para relaxar? Perguntou Nádia. Um resort na Europa, talvez, faria bem para você. Não posso deixar Pedro. Pedro poderia ir junto. Mudar de ares às vezes ajuda crianças doentes. Nádia sorriu. Eu cuidaria de tudo, da parte médica. Seria interessante, disse Renan, e Carolina sentiu o coração apertar. Ela não aguentou mais escutar e subiu para cuidar de Pedro. O bebê estava bem melhor nas últimas semanas, desde que ela começou a substituir parte das medicações por água. Conseguia equilibrar. Dava algumas doses para Nádia não desconfiar, mas jogava fora as mais concentradas. Sua mamãe está fazendo de tudo para te proteger, sussurrou para Pedro, mas está ficando difícil. Era verdade.
Nádia estava mais vigilante, sempre perguntando sobre horários, quantidades, reações do bebê, e o pior, estava conquistando Renan. "Carolina", chamou Renan da porta. "Pode descer um momento?" Ela desceu e encontrou Nádia arrumando a bolsa médica. "Como Pedro reagiu às medicações hoje?" perguntou Nádia. "Normal", mentiu Carolina. "Ele tomou tudo certinho." "Que bom! Vou deixar uma medicação nova." Nádia entregou um frasco diferente. "É mais concentrada. Deve ser dada apenas antes de dormir." Carolina pegou o frasco e sentiu um arrepio. O líquido era mais escuro, mais denso. Depois que Nádia saiu, Renan se aproximou de Carolina. "Nádia tem sido um grande apoio para mim", disse ele. "Não é fácil criar Pedro sozinho, lidar com a doença dele." "Então o senhor gosta dela?" Renan hesitou. "Nádia é uma mulher inteligente, bem-sucedida. E mais importante, ela entende o que Pedro precisa." "E eu não entendo?" "Você cuida muito bem dele, Carolina, mas Nádia tem conhecimento médico. Ela pode dar a Pedro o que eu nunca conseguiria sozinho." Renan suspirou. "Na verdade, tenho pensado em pedir para ela morar aqui." O sangue de Carolina gelou. "Morar aqui? Para acompanhar Pedro de perto e... bem, para ficarmos mais próximos também." Carolina fingiu concordar, mas por dentro estava desesperada. Se Nádia morasse na casa, seria impossível continuar protegendo Pedro. Naquela noite, ela olhou para o frasco novo que Nádia havia deixado. Seu instinto gritava perigo. Sem hesitar, despejou o conteúdo no vaso sanitário e encheu o frasco com água. "Perdoa a mamãe, Pedro, mas eu não vou deixar ninguém te fazer mal." Na manhã seguinte, Nádia chegou mais cedo. Como Pedro reagiu à nova medicação? Foi a primeira pergunta. "Dormiu a noite toda", respondeu Carolina sinceramente. "Perfeito, e tenho uma novidade." Nádia sorriu triunfante. "Renan me convidou para morar aqui." Carolina sentiu o chão sumir. "Morar aqui?" "Sim, para acompanhar Pedro de perto. E, claro, para ficar mais próxima do Renan." Nádia a olhou nos olhos. "Acho que vamos trabalhar muito bem juntas." Enquanto Nádia subia para falar com Renan, Carolina ficou na cozinha com o coração disparado. Sabia que o tempo estava se esgotando. Em breve, Nádia estaria morando na casa, controlando tudo. Ela precisava fazer alguma coisa. Precisava provar que Nádia estava envenenando Pedro. Mas como uma faxineira poderia provar algo contra uma médica respeitada? "Renan, precisamos conversar sobre nosso futuro", escutou a voz de Nádia. "Sobre nós. Pedro vai precisar de estabilidade quando se recuperar." Carolina fechou os olhos. Nádia estava falando como se Pedro fosse se recuperar, mas estava fazendo de tudo para que ele não sobrevivesse. E Renan estava completamente cego pela manipulação da médica. Em breve, Nádia seria a dona daquela casa. E Pedro... Carolina não queria nem pensar no que aconteceria com Pedro se Nádia conseguisse o que queria. Uma semana depois do pedido para Nádia morar na casa, Carolina não conseguia mais fingir que estava tudo normal. Pedro estava claramente pior. O bebê que sorria e brincava agora passava o dia apático, mamando pouco, chorando fraco. "Pai, preciso falar com o senhor", disse Carolina ao encontrar Sebastião na portaria do Hospital Pediátrico de São Paulo. Era quinta-feira à noite e ela tinha conseguido sair da mansão dizendo que ia comprar fraldas. "Que cara é essa, filha? Está acontecendo alguma coisa?" Carolina mostrou um dos frascos de medicação que tinha guardado na bolsa. "É sobre o Pedro. Ele está ficando cada vez pior com esses remédios da doutora Nádia." Sebastião pegou o frasco e examinou o rótulo. "Digitalina." Esses nomes são bem complicados mesmo. Antes da doutora chegar, Pedro estava ótimo. Comia bem, dormia a noite toda, brincava. Carolina se sentou na cadeira da portaria. Agora ele mal consegue ficar acordado.
E a médica, o que ela fala? Que é normal, que o coração dele está piorando. Carolina balançou a cabeça. Mas eu sinto que tem algo muito errado, pai. Sebastião ficou pensativo. Conhecia Carolina desde pequena e sabia que ela não inventaria uma coisa dessas. Escuta, vou conversar com uma médica aqui do hospital. Sem falar de onde veio o remédio, só para saber se essa dose está certa. O senhor faria isso? Claro, se tiver algo errado, a gente precisa descobrir. Na sexta-feira de manhã, Sebastião ligou para Carolina. Filha, consegui falar com a doutora Mercedes. Ela olhou o remédio e ficou preocupada. Carolina sentiu o estômago revirar. Preocupada como? Ela disse que essa dose é muito alta para um bebê de 3 meses. Pode ser perigosa. Perigosa como? O coração pode bater irregular. A criança pode ficar muito sonolenta. Sebastião pausou. Filha, essa médica falou uma coisa que me deixou gelado. O quê? Que se continuar com essa dose, o bebê pode ter problemas sérios no coração. Carolina sentiu como se o mundo tivesse parado. Então ela está fazendo mal para o Pedro de propósito? Não sei, filha. Pode ser erro médico, pode ser ignorância. Sebastião hesitou. Ou pode ser pior. O que eu faço agora? Você precisa de mais informação. Documenta tudo, horários, doses, como Pedro reage. Sebastião baixou a voz. E tem que ter muito cuidado. Se ela descobrir que você está desconfiando... Carolina saiu do hospital com o coração pesado. Agora tinha quase certeza de que Nádia estava prejudicando Pedro. A pergunta era, por quê? No fim de semana, Carolina começou a prestar mais atenção em Nádia. A médica chegou no sábado de manhã falando sobre ajustes no tratamento e mudanças na medicação. Como Pedro passou a noite? Perguntou Nádia, tirando frascos novos da bolsa médica. Bem quietinho, quase não chorou, respondeu Carolina, observando cada movimento da médica. Ótimo, vou aumentar um pouco a dose do cardiotônico. Ele precisa de mais estímulo. Carolina fez uma pergunta simples. Doutora, quanto tempo mais ou menos Pedro vai precisar desses remédios? Nádia parou o que estava fazendo e olhou para Carolina com uma expressão estranha. Por que você quer saber? Ah, é que o senhor Renan estava perguntando para se organizar. Renan não me perguntou nada sobre isso. Nádia fechou a bolsa. Carolina, você anda fazendo muitas perguntas ultimamente. Desculpa, doutora. É que eu me preocupo com o Pedro. Sua preocupação é cuidar da parte doméstica. A parte médica é comigo. Nádia se aproximou. Espero que a gente se entenda. Durante a aplicação da medicação, Carolina discretamente tirou uma foto do rótulo do frasco com o celular. Nádia estava concentrada demais para perceber. Pode deixar que eu aplico, disse Nádia. Você não precisa ficar aqui. Eu prefiro aprender. Não tem nada para aprender. São procedimentos médicos simples. O tom de Nádia ficou mais seco. Vai lá embaixo, por favor. Carolina saiu do quarto, mas ficou no corredor prestando atenção. Ouviu Pedro chorar um pouco, depois silêncio. Quando Nádia a chamou de volta, Pedro estava visivelmente mais fraco. O bebê que estava mexendo os bracinhos minutos antes, agora mal abria os olhos. Pronto, agora ele vai ficar mais tranquilo, disse Nádia, guardando a seringa. Nossa, ele ficou bem molinho. É o efeito esperado. Mas Carolina sabia que aquilo não era normal. Pedro parecia quase desmaiado. No domingo, Nádia voltou para monitorar a evolução. Dessa vez, Carolina prestou atenção em detalhes que antes ignorava. Nádia sempre chegava com os remédios já preparados. Nunca deixava Carolina ver o processo de preparação. E sempre insistia para ficar sozinha com Pedro durante as aplicações. Doutora, posso fazer uma pergunta? Depende da pergunta. O Pedro vai melhorar mesmo com esses remédios? Porque ele parece tão cansado. Nádia parou e encarou Carolina.
Você está duvidando do meu trabalho? Não, não é isso. Porque se você acha que sabe mais de medicina do que eu, pode falar para o Renan contratar outra pessoa. Não, doutora. Desculpa. Ótimo. Então para de questionar e faz seu trabalho. Depois que Nádia saiu, Carolina ficou olhando para Pedro. O bebê estava cada vez mais apático, como se estivesse se desligando do mundo. Ela está fazendo alguma coisa com você, meu amor, sussurrou Carolina. Mas a mamãe vai descobrir o quê? Na segunda-feira, Nádia chegou mais cedo que o normal. Carolina estava dando mamadeira para Pedro na cozinha quando ouviu a campainha. Bom dia, Carolina. Cadê Renan? Perguntou Nádia, entrando sem esperar resposta. Ele já saiu para o trabalho. A senhora chegou cedo hoje. Tenho cirurgia no hospital mais tarde, então resolvi vir agora. Nádia subiu direto para o quarto de Pedro. Trouxe uma medicação nova. Carolina a seguiu carregando Pedro. A médica tirou da bolsa uma ampola diferente, com um líquido mais escuro. Que remédio é esse? É um estimulante cardíaco. Vai dar ao coração de Pedro mais força. Alguma coisa no jeito que Nádia falou fez Carolina desconfiar. A médica parecia nervosa, apressada. Vou aplicar agora, disse Nádia, preparando uma seringa. Não seria melhor esperar o Sr. Renan? Ele gosta de saber quando é remédio novo. Não precisa, é só um ajuste. Nádia estava ficando impaciente. Me dá o bebê. Carolina entregou Pedro com relutância. A criança começou a chorar assim que sentiu as mãos de Nádia. Nádia aplicou a medicação rapidamente. Pedro gritou e depois ficou estranho, muito quieto. Pronto. Vou descer usar o telefone do escritório para fazer umas ligações médicas. Nádia guardou a seringa. Você fica aqui com ele. Carolina estranhou. Por que Nádia precisava usar o telefone de Renan se tinha celular? Depois de alguns minutos, Carolina ouviu a voz de Nádia vinda do escritório. Curiosa, colocou Pedro no berço e desceu na ponta dos pés. A porta estava meio aberta. Papai, o processo está mais lento do que a gente pensou, ouviu Nádia falando baixo no telefone. Carolina sentiu o coração acelerar. Que processo? O bebê está resistindo mais que o normal. Não se preocupe. Com essa dose nova não aguenta muito mais tempo. Carolina tapou a boca para não fazer barulho. Renan está completamente envolvido comigo. Depois que acontecer com Pedro, ele vai precisar de muito apoio. Nádia fez uma pausa. Claro que vou cuidar de tudo. Sou a médica dele. Ninguém vai suspeitar. Carolina encostou na parede, tentando processar o que estava ouvindo. Sobre a herança. Sim, pai. Depois que casarmos vai ser mais fácil administrar os negócios dele. Nádia riu baixinho. Homem enlutado não pensa direito mesmo. A ligação continuou, mas Carolina não conseguiu ouvir mais detalhes. Voltou correndo para o quarto de Pedro. O bebê estava muito pálido, respirando devagar. Meu Deus, o que ela fez com você? Sussurrou Carolina, pegando Pedro no colo. Alguns minutos depois, Nádia subiu. Como ele está? Mais quieto, respondeu Carolina, tentando disfarçar o desespero. Perfeito. O remédio está fazendo efeito. Nádia pegou a bolsa. Vou embora. Volto amanhã. Doutora, é normal ele ficar com a respiração tão devagar? Nádia parou na porta. Por que você está perguntando isso? Ah, é que ele parece diferente. Carolina, você não tem formação para avaliar respiração de bebê. Nádia se aproximou. E tenho notado que você anda questionando muito meu trabalho. Isso não é bom. Desculpa, doutora. Espero que seja a última vez. Depois que Nádia saiu, Carolina ficou em choque. Tinha ouvido fragmentos de uma conversa sobre herança, sobre Renan enlutado, sobre o pai de Nádia. Não conseguia entender tudo, mas uma coisa estava clara. Nádia estava planejando alguma coisa terrível. E Pedro estava no centro de tudo isso. Naquela noite,
Carolina tomou a decisão mais arriscada da sua vida. Não ia mais dar as medicações de Nádia como prescrito. Ia diluir os remédios, diminuir as doses, fazer qualquer coisa para proteger Pedro. «Renan, posso falar uma coisa?» disse ela quando ele chegou do trabalho. «Claro. Como Pedro passou o dia?» A doutora Nádia trouxe um remédio novo. Ele ficou bem fraquinho depois. Fraquinho? Meio paradinho, sabe? Quase não reagia. Carolina escolheu as palavras com cuidado. «O senhor não acha que tantos remédios podem estar fazendo mal?» Renan parou de afrouxar a gravata. «Como assim?» «É que, antes dos remédios, Pedro estava melhorando. Agora ele parece sempre cansado.» «Carolina, Nádia é especialista. Se Pedro está mais quieto, é porque a medicação está controlando o problema no coração.» Renan se sentou cansado. Sem os remédios, ele poderia ter uma crise. Mas e se fosse o contrário? E se os remédios estivessem... Você está questionando uma médica formada? A voz de Renan ficou mais dura. Olha, sei que você se preocupa com Pedro, mas não pode ficar inventando teorias. Carolina percebeu que não adiantava insistir. O senhor tem razão. Desculpa. Tudo bem, só não quero que você confunda as coisas. Renan suavizou a voz. Nádia sabe o que está fazendo. Temos que confiar nela. Naquela madrugada, Carolina colocou seu plano em ação. Pegou os frascos de medicação e foi para o banheiro. Em vez de jogar tudo fora, diluiu cada remédio com água. Metade da dose original, metade água. Se ela perceber, vou falar que o frasco estava assim mesmo, murmurou para si mesma. Na manhã seguinte, quando deu a medicação para Pedro, ele reagiu melhor. Não ficou tão apático quanto nos dias anteriores. Durante o dia, Carolina notou uma diferença sutil. Pedro estava mais alerta, seguia objetos com o olhar, até esboçou um sorriso quando ela fez careta. No dia seguinte, continuou com a diluição. Pedro mamou melhor, ficou acordado por mais tempo. Quando Nádia chegou na quarta-feira, Carolina estava nervosa. E se a médica percebesse que Pedro estava melhor? Como ele passou? Perguntou Nádia, pegando Pedro para examinar. Bem, dormiu a noite toda. Nádia franziu a testa. Ele está mais reativo hoje. Ela olhou suspeitamente para Carolina. Você deu todas as medicações certinho? Sim, doutora, todas nos horários. Nádia examinou Pedro mais cuidadosamente. O bebê estava claramente mais forte. Isso é estranho. Com a dosagem que deixei, ele deveria estar mais sedado. Nádia olhou para Carolina com desconfiança. Você tem certeza que deu os remédios? Tenho sim. Quer que eu mostre os frascos? Quero. Carolina trouxe os frascos diluídos, fingindo naturalidade. Nádia examinou cada um, balançou para ver o líquido. Parece que está tudo certo, mas a desconfiança permanecia nos olhos dela. Vou ter que ajustar a dosagem. Pedro está reagindo diferente do esperado. Nádia preparou uma dose maior da medicação nova. Carolina assistiu com o coração apertado. Essa é mais concentrada. Vai regular melhor o coração dele. Quando Nádia aplicou a medicação, Pedro chorou alto e se debateu, como se soubesse que aquilo fazia mal. Ele não gosta mesmo de injeção, disse Carolina. É normal. Depois da aplicação, Pedro ficou visivelmente mais fraco novamente. Carolina sabia que não podia continuar com a farsa por muito tempo. Nádia estava desconfiada e aumentando as doses. Precisava de um plano melhor e precisava dele rápido. Na sexta-feira, Carolina percebeu que Nádia estava mais animada que o normal. Chegou com um sorriso diferente e parecia ansiosa para falar com Renan. Carolina, cadê o Renan? Perguntou ela, entrando na casa. Está no escritório, trabalhando. Perfeito. Vou falar com ele sobre os preparativos do casamento. Carolina sentiu o estômago revirar. O casamento estava mesmo acontecendo. Ah, doutora, antes que eu esqueça, o senhor Renan perguntou se a senhora já decidiu se vai trazer alguém da família para a cerimônia.
Sim, meu pai vai vir. Dr. Fernando Falcão, ele também é médico. Nádia sorriu. Vai ser bom ter outro médico por perto, especialmente com Pedro doente. Mais um médico na família. Carolina não gostou nada da ideia. Quando é mesmo o casamento? Próxima sexta-feira, uma semana exata. Nádia subiu as escadas. Vou conversar com Renan sobre os últimos detalhes. Carolina ficou na cozinha, tentando ouvir a conversa. Conseguiu captar alguns fragmentos. Civil bem simples, só com alguns amigos próximos. Era a voz de Renan. Perfeito. Meu pai está ansioso para te conhecer melhor. Nádia riu. Ele sempre quis ter um genro empresário. E Pedro, como ele vai estar na semana que vem? Renan, a voz de Nádia ficou mais séria. Preciso ser honesta. Pedro não está respondendo ao tratamento como esperávamos. Silêncio. O que isso significa? Significa que essas próximas semanas são críticas. Ele pode se recuperar, mas também pode... Nádia não completou. Pode o quê? Pode não resistir. O coração dele está muito fraco. Carolina ouviu Renan suspirar pesadamente. Por isso é tão importante a gente se casar logo, continuou Nádia. Pedro precisa de estabilidade familiar. E você precisa de apoio. Você tem razão, não sei o que faria sem você. E não vai precisar descobrir. Vou cuidar de vocês dois sempre. Uma hora depois, Nádia desceu e se despediu de Carolina. A partir de segunda-feira, vou vir todos os dias. Pedro precisa de cuidados intensivos até o casamento. Todos os dias? Sim, é uma semana crítica para ele. Nádia olhou diretamente nos olhos de Carolina. E para todos nós. Depois que Nádia saiu, Renan chamou Carolina no escritório. Carolina, quero conversar sobre a semana que vem. Sim, senhor. Nádia vai vir todos os dias para cuidar do Pedro. Quero que você colabore com tudo que ela pedir. Claro. E depois do casamento, ela vai morar aqui. Vai ser mais fácil para acompanhar o tratamento do Pedro. Renan pareceu mais feliz. Finalmente, vou ter uma família completa de novo. Carolina forçou um sorriso. Que bom para o senhor. Nádia vai ser uma mãe maravilhosa para o Pedro e uma esposa perfeita para mim. Carolina assentiu, mas por dentro estava desesperada. Em uma semana, Nádia seria a esposa de Renan. Teria controle total sobre Pedro. E com o pai médico como aliado, seria impossível questionar qualquer decisão dela. O senhor está muito feliz mesmo, disse Carolina. Estou sim. Depois de tanto sofrimento, parece que a vida está me dando uma segunda chance. Carolina saiu do escritório com o coração apertado. Renan estava radiante, planejando um futuro com a mulher que estava matando seu filho. E ela era a única pessoa que sabia da verdade. A única que podia impedir aquela tragédia. Mas como uma faxineira ia conseguir parar um casamento? Como ia convencer um homem apaixonado de que sua noiva era uma assassina? Carolina olhou para Pedro dormindo no berço. O bebê estava cada dia mais fraco, mesmo com as medicações diluídas. Nádia estava acelerando o processo. Uma semana, meu amor, sussurrou ela. A mamãe tem uma semana para salvar você, mas não fazia ideia de como. Durante o fim de semana antes do casamento, Carolina organizou tudo que tinha coletado nas últimas semanas. Na mesa da cozinha de Sebastião, espalhou frascos de medicação, fotos no celular e um caderninho onde anotava tudo. Olha só isso aqui, pai, disse ela, mostrando as anotações. Toda vez que ela dava remédio para o Pedro, eu marcava a hora e como ele ficava depois. Sebastião leu o caderno. Nossa! Segunda-feira, 10 da manhã, Pedro chorou 2 horas depois da medicação. Terça-feira, Pedro não conseguiu mamar direito. E tem as fotos dos remédios também. Carolina mostrou o celular. Os nomes, as doses, tudo que ela aplicou. Filha, você tem certeza que isso vai funcionar? É a única chance que o Pedro tem, pai. Se eu não fizer nada na sexta-feira, ela vai conseguir o que quer.
Está bom. Vou conversar com a doutora Mercedes. Ela é amiga de um colega meu aqui do hospital. Na segunda-feira, Sebastião voltou com uma expressão grave. A doutora Mercedes ficou horrorizada, filha. Disse que essas doses são perigosas demais para um bebê. O que ela falou exatamente? Que isso não é tratamento. Com essas quantidades, Pedro pode ter problemas sérios no coração. Sebastião sentou ao lado da filha. Ela não quis fazer relatório oficial, porque não examinou a criança, mas disse que qualquer médico veria que está errado. Carolina suspirou. Então é só minha palavra contra a dela. Não, filha. A doutora Mercedes vai estar no casamento. É amiga da família Cavalcante há anos. Se precisar, ela pode confirmar que essas doses são inadequadas. Como ela vai estar lá? Renan convidou vários médicos importantes da cidade. É questão de prestígio. Sebastião segurou a mão de Carolina. Se você acusar a Nádia na frente de todos, especialmente na frente de outros médicos, vai ser difícil ela negar. Se ninguém acreditar em mim, a verdade sempre aparece, filha, e você vai ter que confiar em si mesma. Carolina guardou tudo numa pasta. Pai, estou com muito medo. Eu sei, mas pensa no Pedro, ele só tem você. É verdade. Carolina respirou fundo. Vou fazer isso. Pelo Pedro. E eu vou estar por perto também. Vou conseguir entrar no registro civil como público. Sempre tem gente curiosa nessas cerimônias importantes. Durante a semana, Carolina observou Nádia mais atentamente. A médica estava confiante, mas também mais cuidadosa. Trazia as medicações já preparadas, nunca deixava Carolina ver o processo. Depois de sexta, tudo vai mudar, disse Nádia numa das visitas. Pedro vai ter cuidados médicos profissionais o tempo todo. Que bom, forçou Carolina. E você, já pensou no que vai fazer quando Pedro não precisar mais de babá? A ameaça estava clara. Ainda não. É bom ir pensando. Mudanças sempre acontecem. Na quinta à noite, Carolina mal dormiu. Pedro estava visivelmente pior, mesmo sem as medicações completas. Nádia estava aumentando as doses, forçando a situação. Amanhã é o dia, meu amor, sussurrou para Pedro. A mamãe vai acabar com isso tudo. Na manhã de sexta-feira, Carolina percebeu que algo estava diferente. Nádia chegou muito cedo, mas sem a bolsa médica habitual. Bom dia, Carolina! O grande dia chegou, disse ela, parecendo mais relaxada que o normal. Bom dia, doutora. Não vai dar remédio para o Pedro hoje? Não Ontem precisa. dei uma dose que vai durar o dia todo. Nádia sorriu. Quero que ele fique bem calminho durante toda a cerimônia. Carolina sentiu um arrepio. A dose da véspera tinha sido muito forte. Pedro estava apático desde então. Como o Sr. Renan está? Nervoso, mas feliz, está se arrumando no escritório. Nádia olhou para Pedro nos braços de Carolina. E o pequenininho? Como passou a noite? Bem quietinho. Perfeito. É exatamente assim que eu queria. O jeito que Nádia falou fez Carolina entender que aquela era a despedida. A médica não esperava que Pedro durasse muito além do casamento. Doutora, posso fazer uma pergunta? Claro. Depois do casamento, Você não precisa se preocupar com isso hoje, interrompeu Nádia friamente. Hoje é dia de festa. Amanhã a gente conversa sobre o futuro. Nádia subiu para se despedir de Renan. Carolina ficou sozinha com Pedro, que estava muito pálido e respirava devagar. Aguenta mais um pouco, meu amor. Só até a tarde. Às 2h, Carolina se arrumou com o melhor vestido que tinha e pegou a pasta com as evidências. Pedro estava tão fraco que mal reagia quando ela o pegava no colo. Vamos acabar com essa história, murmurou saindo de casa. O registro civil estava realmente transformado. Flores, decoração elegante, música. Carolina se posicionou no fundo do salão, tentando passar despercebida. Sebastião conseguiu entrar e acenou discretamente para ela. Alguns metros adiante,
Uma mulher de meia idade observava tudo atentamente. Devia ser a doutora Mercedes. Os convidados chegavam em carros caros, empresários, políticos, médicos famosos. Exatamente o público que Carolina precisava para ser levada a sério. Às 2h30, Renan chegou acompanhado dos padrinhos. Estava elegante, mas Carolina viu tristeza em seus olhos, provavelmente pensando na primeira esposa. Coitado dele, pensou. Não faz ideia do que está acontecendo. Às 3h menos 15, Nádia fez sua entrada triunfal. Deslumbrante no vestido branco, acompanhada de um homem elegante que devia ser o pai. Cumprimentou todos como se fosse dona do lugar. Agora é a hora, sussurrou Carolina para si mesma, apertando Pedro contra o peito. Exatamente às 3h, o juiz entrou no salão. Um homem sério, de meia idade, que imediatamente tomou controle da situação. Bem-vindos a esta cerimônia de casamento civil, disse com voz firme. Peço silêncio e respeito durante o procedimento. Carolina se posicionou onde podia ver tudo claramente. Seu coração batia forte, mas ela forçou-se a manter a calma. Precisava esperar o momento certo. O juiz começou com as formalidades legais. Nomes completos, documentos, testemunhas. Nádia estava radiante, segurando o buquê e sorrindo para os convidados. Agora vamos aos votos matrimoniais, anunciou o juiz. Carolina respirou fundo. Em poucos minutos seria sua vez. Senhor Renan Cavalcante, aceita como esposa legítima a doutora Nádia Falcão. Renan olhou para Nádia, depois para o público. Por um segundo, seus olhos encontraram os de Carolina. Ela viu uma sombra de dúvida passar pelo rosto dele. Aceito, disse Renan, mas sua voz não soou tão firme quanto esperado. Doutora Nádia Falcão, aceita como esposo legítimo o senhor Renan Cavalcante. Nádia olhou diretamente para Carolina antes de responder, como se estivesse celebrando uma vitória. Aceito, disse ela triunfante. Agora vamos proceder à assinatura do registro oficial. O coração de Carolina disparou. Era agora ou nunca. O juiz abriu o livro e pegou uma caneta. Senhor Renan, por favor. Renan se aproximou da mesa. Pegou a caneta. Segundos para a tragédia se consumar. Carolina olhou para Pedro em seus braços. O bebê estava quase sem reação, respirando fraco. Se ela não agisse agora, perderia para sempre a chance de salvá-lo. Espera! Gritou Carolina, sua voz ecoando pelo salão inteiro. Todas as cabeças se viraram para ela. O juiz parou com a mão no ar. Nádia ficou pálida. Eles não podem se casar. Ela está matando o filho dele. O silêncio foi absoluto. Então, explodiu o tumulto. Quem é essa mulher? Gritou alguém. Tirem ela daqui, vociferou outro. Silêncio, rugiu o juiz batendo o martelo. Senhora, explique-se imediatamente. Carolina caminhou para a frente, segurando Pedro e a pasta. Eu sou Carolina Pereira, cuidadora do Pedro, e essa mulher não é médica, é assassina. Mentira! Explodiu Nádia. Ela enlouqueceu, está com ciúmes de mim. Eu tenho provas. Carolina abriu a pasta e tirou os frascos de medicação. Ela está envenenando o Pedro há semanas. O tumulto recomeçou. Vários convidados se levantaram, outros tiraram celulares para gravar. Ordem! Gritou o juiz novamente. Vou ouvir as duas versões. Senhora Nádia, o que tem a dizer? Excelência, essa mulher está inventando calúnias porque vai ser demitida, disse Nádia, recuperando a compostura. Ela se apegou demais à criança e ao meu noivo. E a senhora tem que evidências? Perguntou o juiz para Carolina. Tenho os remédios que ela dava para o Pedro. As doses estão todas erradas. Carolina mostrou os frascos. E tem uma médica aqui que pode confirmar. Doutora Mercedes, chamou Sebastião do fundo do salão. Uma mulher se levantou. Sou médica pediatra. Conheço a família Cavalcante há anos. Ela se aproximou. Posso examinar essas medicações? Nádia tentou intervir.
Ela não tem autoridade para... Eu autorizo, disse Renan, falando pela primeira vez. Quero saber a verdade. A doutora Mercedes examinou os frascos e ficou visivelmente alarmada. Essas doses são excessivas para um bebê, perigosamente excessivas. Isso não prova nada, disse Nádia, mas sua voz tremeu. Pode ser erro de farmácia. Então por que Pedro só piora quando toma seus remédios? Perguntou Carolina. Por que ele melhora quando eu não dou? Você não dava as medicações? Nádia perdeu o controle por um segundo. Como ousa desobedecer minhas ordens médicas? A frase foi como uma confissão. Vários convidados murmuraram entre si. Nádia, disse Renan, caminhando lentamente em direção a ela. Olha para o Pedro. Olha como ele está. Todos olharam para o bebê nos braços de Carolina. Pedro estava pálido, quase sem reação, claramente doente. Ele sempre foi doente, tentou Nádia. A cardiopatia... Não tinha cardiopatia grave, interrompeu a doutora Mercedes. Eu acompanhei o caso quando nasceu. Era um problema leve, controlável. Nádia percebeu que estava sendo cercada. Vocês não entendem. Eu amo Renan. Você ama o dinheiro dele, disse Carolina com firmeza. Eu ouvi você falando ao telefone sobre herança, sobre roubar tudo dele depois que Pedro morresse. Mentira! Gritou Nádia, mas seu desespero era visível. Então aceita que outros médicos examinem o Pedro agora? Desafiou a doutora Mercedes. Aceita que façam exames de sangue para ver que substâncias tem no organismo dele? Nádia ficou em silêncio, encurralada. Renan se aproximou de Carolina e olhou para o filho. Meu Deus, o que ela fez com você? Ela estava matando ele aos poucos, disse Carolina baixinho. Eu tentei proteger, mas... Você salvou meu filho, disse Renan com lágrimas nos olhos. Você salvou nossa família. A polícia chegou minutos depois, chamada por alguém da multidão. Nádia foi levada para prestar esclarecimentos, negando tudo até o fim. Mas as evidências falavam por si só, e Pedro, nos braços de Carolina, estava vivo para contar a história. No hospital, 3 horas depois do casamento que não aconteceu, Pedro finalmente estava recebendo cuidados médicos adequados. Os exames confirmaram o que Carolina sempre soube: excesso de digitalina no sangue, sinais de intoxicação medicamentosa. Mais alguns dias e seria irreversível, disse o médico para Renan. Essa mulher salvou seu filho. Carolina estava sentada ao lado do berço hospitalar, observando Pedro receber soro. O bebê já parecia mais alerta, com a cor voltando ao rostinho. Como você soube? Perguntou Renan, sentando-se ao lado dela. Instinto de mãe, respondeu Carolina simplesmente. Pedro ficava bem comigo, ficava mal com ela. Não precisava ser médica para perceber. Mas você foi muito corajosa. Acusar uma médica respeitada na frente de toda aquela gente. Não foi coragem, foi desespero. Carolina tocou a mãozinha de Pedro. Eu amo esse menino como se fosse meu filho. Não podia deixar ela fazer mal para ele. Renan ficou em silêncio por alguns minutos, processando tudo. Carolina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você ficou? Por que não foi embora quando percebeu o que estava acontecendo? Carolina pensou antes de responder. Porque alguém tinha que proteger o Pedro. E você estava apaixonado demais para ver a verdade. Você tem razão. Eu fui um tolo. Não foi tolo. Foi um homem sozinho que queria uma família. Carolina olhou para ele. Mas agora você sabe quem são as pessoas que realmente se importam com vocês. Sebastião apareceu na porta do quarto. Posso entrar? Claro, pai. Como está o netinho? Perguntou ele, se aproximando do berço. Melhorando. Os médicos disseram que vai ficar bem. Graças a essa filha corajosa que eu tenho. Sebastião abraçou Carolina.
Você fez a coisa certa, menina. E a Nádia? Perguntou Carolina. Presa. Vai responder por tentativa de homicídio, entre outras coisas. Sebastião balançou a cabeça. O pai dela também está sendo investigado. Parece que não era a primeira vez que faziam esse tipo de golpe. Renan se levantou e caminhou até a janela. Eu quase deixei ela matar meu filho. Quase me casei com uma assassina. Você não sabia, disse Carolina. Ela era muito boa em enganar. Mas você descobriu. Porque eu prestava atenção no Pedro. Ela só prestava atenção no dinheiro. Renan voltou para perto do berço. Pedro estava dormindo tranquilo, com a respiração regular. Carolina, preciso te falar uma coisa. Fale. Quando tudo isso passar, quando Pedro estiver bem, eu quero que você continue com a gente. Não como empregada, como família. Carolina sentiu lágrimas nos olhos. O que o senhor está dizendo? Estou dizendo que Pedro precisa de uma mãe. E eu preciso de alguém em quem possa confiar. Renan segurou a mão dela. Você salvou nosso filho. Agora deixa eu cuidar de você. Renan. Carolina olhou para Sebastião, que sorria emocionado. Não precisa responder agora. Só pensa com carinho. Carolina olhou para Pedro dormindo e sentiu que seu coração estava completo. Depois de tanto sofrimento, tanto medo, finalmente tinha encontrado onde pertencia. Eu não preciso pensar, disse ela baixinho. Já sei a resposta. E qual é? Que não existe lugar no mundo onde eu preferia estar do que aqui, cuidando dele. Carolina tocou o rostinho de Pedro. Porque ele já é meu filho no coração. Sempre foi. Renan sorriu pela primeira vez em semanas. Então vamos ser uma família de verdade. Lá fora, o sol começava a se pôr sobre São Paulo. Mas dentro daquele quarto de hospital, uma nova história estava começando. Uma história de amor verdadeiro, coragem e segunda chances. Pedro mexeu no sono e abriu os olhinhos pela primeira vez em dias. Quando viu Carolina, esboçou um sorriso fraquinho. Oi, meu amor, sussurrou ela. A mamãe está aqui e não vai embora nunca mais. O bebê segurou o dedo dela com força, como se entendesse que finalmente estava seguro. E naquele momento, Carolina soube que tinha feito a coisa certa. Por mais difícil que tivesse sido, por mais medo que tivesse sentido, valeu a pena. Nos dias seguintes, Nádia foi formalmente acusada de tentativa de homicídio e fraude. O caso virou manchete nacional. Renan deu entrevistas defendendo Carolina, contando como ela salvou Pedro. Sem ela, meu filho estaria morto, disse ele para os jornalistas. Uma mulher simples teve mais coragem que todos nós. Pedro se recuperava dia a dia. Ainda precisava de cuidados, mas já sorria mais, mamava melhor. Carolina não saía de perto dele, ainda com medo de que algo pudesse acontecer. Você precisa descansar também, disse Renan uma noite, vendo Carolina vigiar Pedro dormir. E se ele piorar de novo? Não vai piorar. Nádia está presa. Os médicos disseram que ele vai ficar bem. Carolina assentiu, mas ainda era difícil relaxar. Meses de tensão não desapareciam da noite para o dia. A gente vai superar isso juntos, prometeu Renan segurando a mão dela. Todos os três. E assim começou uma nova fase. Não seria fácil. Trauma deixa marcas, mas eles tinham uma coisa que Nádia nunca conseguiu destruir: amor verdadeiro. 3 semanas depois do casamento, que não aconteceu, a vida ainda estava longe de voltar ao normal. Nádia estava presa, mas o escândalo continuava nas manchetes. Médica acusada de envenenar bebê aparecia em todo o jornal de São Paulo. Carolina estava na sala de espera do hospital quando uma enfermeira se aproximou. Dona Carolina, o doutor quer falar com a senhora sobre o Pedro. O coração dela apertou. Aconteceu alguma coisa? Nada grave, é sobre o tratamento dele. No consultório, o pediatra explicou a situação com cuidado. O Pedro está se recuperando bem, mas vai demorar alguns meses ainda.
O organismo dele foi muito agredido pela medicação errada. Alguns meses? Perguntou Renan, preocupado. Sim. Digitalina em excesso causa danos que não revertem da noite para o dia. Ele pode ter alguns atrasos no desenvolvimento, problemas de coordenação. Carolina sentiu um nó na garganta. Quer dizer que ele pode não ficar completamente bem? Pode ficar sim, mas vai precisar de paciência, fisioterapia, acompanhamento neurológico, muito carinho. Era diferente do que esperavam. Nos filmes, o bebê se recuperava rapidinho. Na vida real, as coisas eram mais complicadas. A gente vai fazer tudo o que for preciso, disse Renan, segurando a mão de Carolina. E tem outra coisa, continuou o médico. Vocês dois vão precisar de acompanhamento psicológico também. O que passaram foi um trauma sério. Carolina não tinha pensado nisso. Estava tão focada em Pedro que esqueceu de cuidar dela mesma. No caminho de volta para casa, eles ficaram quietos. Pedro dormia no banco de trás, mais calmo que antes, mas ainda frágil. "Está arrependida?" perguntou Renan de repente. "Arrependida de quê? De ter se envolvido com a gente. Era para ser só um trabalho e virou isso tudo." Carolina pensou antes de responder. "Não, nem um pouquinho, mas confesso que às vezes fico assustada." "Com o quê?" "Com o tanto que minha vida mudou. 3 meses atrás eu era só a faxineira. Agora estou aqui, cuidando do seu filho, morando na sua casa." "Nossa casa", corrigiu Renan. "É, nossa casa." Carolina sorriu. "Às vezes parece que não é real." "É real, sim. E a gente vai superar essas dificuldades juntos." Em casa, Carolina percebeu que cuidar de Pedro agora era diferente. Ele precisava de exercícios especiais, remédios controlados, consultas constantes. Era mais trabalho, mais preocupação. "Fico pensando se vou dar conta", confessou ela para Sebastião numa visita. "Claro que vai, filha. Você já provou que é mais forte do que imagina." "Mas agora é diferente, pai. Não é só questão de coragem. É responsabilidade para a vida toda." "E você acha que não tem peito para isso?" Carolina olhou para Pedro brincando no tapete. Ele ainda estava mais quieto que outras crianças da idade dele, mas sorria quando via ela. "Tenho sim. É só que, às vezes, me dá medo de não ser boa o suficiente para ele." "Nenhum pai ou mãe se sente bom o suficiente, Carolina. É normal. O importante é amar e fazer o melhor que pode." Algumas noites depois, Carolina acordou com Pedro chorando. Não era choro de fome ou fralda suja. Era diferente. "Renan, acorda. Tem algo errado com o Pedro." Eles correram para o hospital. O plantão foi longo. Pedro tinha tido uma convulsão leve, sequela da intoxicação. "Vai acontecer de novo?" perguntou Carolina, abraçando Pedro, que já estava melhor. "Pode ser. Vamos ajustar a medicação, mas vocês precisam estar preparados", explicou o médico. No caminho de volta, Carolina chorou no carro. "Eu devia ter percebido antes. Devia ter impedido que ela fizesse tanto mal para ele." "Você fez tudo o que podia fazer. Não foi suficiente." "Foi sim, Carolina. Se não fosse você, Pedro nem estaria vivo." Era verdade, mas ainda doía saber que Pedro ia carregar as consequências daqueles meses difíceis. "A gente vai aprender a lidar com isso", disse Renan, dia após dia. Juntos, sempre juntos. 2 meses depois da prisão de Nádia, eles tinham criado uma nova rotina. Pedro, agora com quase 6 meses, estava mais esperto, mas o desenvolvimento dele era mais lento que o normal. "Ele ainda não senta sozinho", observou Carolina durante uma consulta. "É esperado. Vamos trabalhar com fisioterapia 2 vezes por semana", explicou a terapeuta. Carolina aprendeu exercícios especiais para fazer com Pedro. Renan ajudava quando chegava do trabalho. Era cansativo, mas gratificante ver cada pequeno progresso. "Olha só", exclamou Carolina numa tarde. "Pedro segurou o chocalho sozinho." Renan sorriu.
Está vendo? Ele está melhorando. As coisas entre eles também estavam evoluindo naturalmente. Carolina ainda o chamava de Senhor Renan, às vezes, por hábito, mas cada dia ficava mais à vontade. Carolina, posso te fazer uma pergunta meio pessoal? Pode. Você é feliz aqui? De verdade? Ela parou de dobrar as roupas de Pedro e pensou. Sou sim. Diferente do que imaginava. Mas sou. Diferente como? Eu achava que felicidade era não ter problemas, mas agora sei que é ter pessoas que você ama para enfrentar os problemas junto. E você? Você me ama? A pergunta pegou Carolina de surpresa. Eles ainda não tinham falado sobre sentimentos diretamente. Amo, respondeu ela simplesmente. E você? Muito, tanto que às vezes me dá medo. Medo de quê? De estragar tudo. De não ser o homem que você merece. Carolina largou a roupa e se aproximou dele. Você é um bom homem, Renan, um bom pai, e está aprendendo a ser um bom companheiro também. Companheiro? É, porque a gente está construindo isso juntos, né? Não é você mandando e eu obedecendo, é parceria. Renan sorriu. Gosto dessa palavra. Parceiros. Naquela semana, Carolina recebeu uma visita inesperada. Era a doutora Mercedes. Vim saber como vocês estão. Melhor, devagar, mas melhorando. E você, Carolina? Como está se sentindo com tudo isso? Às vezes perdida, é muita responsabilidade. Normal, qualquer pessoa se sentiria assim. A doutora se sentou na sala. Na verdade, vim aqui por outro motivo também. Qual? Quero te convidar para participar de um grupo de apoio no hospital, para pessoas que passaram por situações traumáticas. Carolina ficou surpresa. Eu? Mas eu não sou vítima. Claro que é. Você sofreu ameaças, passou meses sob pressão, teve que tomar decisões difíceis. Isso deixa marca. Não sei se preciso. Pensa com carinho. Às vezes, conversar com outras pessoas que passaram por coisas parecidas ajuda a processar tudo. Depois que a doutora saiu, Carolina conversou com Renan sobre a proposta. Acho que seria bom para você, disse ele. Por quê? Porque você sempre cuidou de todo mundo. Hora de alguém cuidar de você também. Carolina decidiu experimentar. Na primeira reunião do grupo, ficou mais ouvindo que falando. Tinha uma mulher que sofreu violência doméstica, um homem que perdeu a família num acidente, uma jovem que foi assaltada. Cada um aqui passou por algo diferente, mas todos temos uma coisa em comum, disse a psicóloga que coordenava. Descobrimos uma força que não sabíamos que tínhamos. É verdade, disse Carolina na terceira reunião. Eu sempre me achei fraca, até o dia que precisei ser forte. E como foi descobrir essa força? Perguntou a psicóloga. Assustador. Porque depois que você descobre que é capaz de uma coisa, não pode mais fingir que é incapaz. Explica melhor. Tipo assim, antes eu podia me esconder sendo só a faxineira. Agora eu sei que posso mais, e isso dá responsabilidade. As sessões ajudaram Carolina a entender melhor o que tinha vivido e também a perdoar a si mesma pelos momentos de dúvida e medo. 4 meses depois da prisão de Nádia, Pedro estava claramente melhor, mas ainda precisava de cuidados especiais. Carolina havia se tornado expert em fisioterapia infantil e rotinas médicas. Ele está quase sentando sozinho, comemorou ela durante uma consulta. Ótimo progresso, disse o pediatra, mas ainda vamos precisar de acompanhamento por mais alguns meses. Em casa, Renan percebeu que Carolina estava mais confiante, mas também mais cansada. Você não para um minuto, observou ele. Pedro precisa de uma mãe descansada também. Carolina suspirou. É que tenho medo de relaxar e ele piorar. Você não é responsável por controlar tudo, Carolina. Às vezes as coisas simplesmente acontecem. Mas e se eu pudesse ter evitado mais sofrimento para ele?
Você fez o que podia com as informações que tinha. Ninguém pode pedir mais que isso. Era uma conversa que eles tinham de tempos em tempos. Carolina ainda carregava culpa pelos meses que Pedro sofreu antes dela conseguir pará-lo. Uma tarde, enquanto Pedro cochilava, Renan sentou ao lado de Carolina no sofá. Preciso te falar uma coisa. Estou ouvindo. Eu te amo, Carolina. Ela sorriu. Eu também te amo. Não, deixa eu terminar. Eu te amo não só pelo que você fez pelo Pedro. Te amo pelo que você é, pela mulher corajosa, carinhosa, determinada que você se mostrou. O coração de Carolina acelerou. Renan, quero te pedir em casamento. O silêncio tomou conta da sala. Carolina olhou para ele surpresa. Tem certeza? Absoluta. Quero que você seja minha esposa oficialmente. Quero que Pedro tenha você como mãe no papel também. Mas, e se não der certo? E se eu não conseguir ser a esposa que você precisa? E se der certo? E se você for exatamente a mulher que eu preciso para ser feliz? Carolina pensou nos últimos meses, nas dificuldades, nos medos, mas também nos momentos de alegria e união. Está bem, aceito. Sério? Sério, mas quero uma coisa. O que for. Um casamento simples. Nada de festa grande, nada de luxo, só família e amigos verdadeiros. Perfeito, do jeitinho que você quiser. Eles se beijaram ali mesmo, no sofá da sala, enquanto Pedro dormia no quarto. Era um beijo cheio de promessas, mas também de realismo. Sabiam que a vida não seria fácil, mas estavam dispostos a enfrentar as dificuldades juntos. Quando você quer casar? Perguntou Renan. Não sei, sem pressa. Vamos esperar Pedro ficar mais forte. Concordo. Ele vai ser nosso pajem. Se conseguir andar até lá, riu Carolina. Vai conseguir, ou vai engatinhar no altar, tanto faz. Sebastião foi o primeiro a saber da novidade. Chorou de emoção quando eles contaram. Não posso estar mais feliz, filha. Você merece toda a felicidade do mundo. Pai, às vezes ainda não acredito que tudo isso é real. É real, sim. E é merecido. Você lutou por essa família, agora pode curtir ela. A doutora Mercedes também ficou feliz com a notícia, mas deu um conselho prático. Vocês pensaram na questão legal? Adoção do Pedro, divisão de bens, essas coisas? Carolina não tinha pensado nisso. É necessário? É importante, especialmente para proteger Pedro e você também. Renan concordou. Vamos resolver tudo direitinho. Pedro vai ser oficialmente seu filho, Carolina. A ideia de ter Pedro legalmente como filho emocionou Carolina mais que o próprio casamento. Meu filho, murmurou ela naquela noite, olhando Pedro dormir. Vai ser meu filho. Pedro mexeu no sono e sorriu, como se tivesse ouvido. 6 meses depois da prisão de Nádia, eles começaram a planejar o casamento. Pedro estava claramente melhor, sentava sozinho, balbuciava sons diferentes, interagia mais. Ele está quase falando, observou Carolina durante o café da manhã. Mama, disse Pedro claramente olhando para ela. Ele falou, Renan, ele falou mama. Primeira palavra oficial, sorriu Renan. Claro que seria mama. Pedro sorriu orgulhoso de si mesmo, como se soubesse que tinha feito algo especial. Os preparativos do casamento foram simples. Igreja pequena no centro de São Paulo, 20 convidados no máximo, almoço depois na casa de Sebastião. Você tem certeza que não quer algo maior? Perguntou Renan. Tenho certeza. Casamento não é sobre impressionar os outros, é sobre celebrar o amor com quem importa. E quem importa para você? Você, Pedro, meu pai, alguns amigos do hospital. Mas que isso é multidão! Carolina escolheu um vestido simples numa loja do centro. Renan usaria um terno novo. Não queria nenhuma lembrança do episódio com Nádia. Uma semana antes do casamento, Pedro teve outra convulsão leve. Nada grave, mas o suficiente para assustar Carolina.
E se ele não estiver bem no dia do casamento? Preocupou-se ela no hospital. Aí a gente adia, disse Renan simplesmente. Você faria isso? Claro. Pedro é prioridade. Casamento é só papel, família é o que importa. A resposta dele tranquilizou Carolina. Viu que Renan realmente entendia o que significava ser pai. Sabe que você mudou muito nestes meses? Disse ela. Como assim? No começo você era só o patrão rico. Agora você é parceiro, pai de verdade. Você me ensinou a ser melhor. A gente se ensinou. Eu também mudei. Era verdade. Carolina não era mais a faxineira tímida que aceita tudo calada. Tinha opinião, defendia o que acreditava, tomava decisões. A gente cresceu junto, concluiu Renan. Na véspera do casamento, Carolina teve uma conversa séria com Pedro. Ele estava no colo dela, brincando com seus cabelos. Amanhã você vai ter uma família oficial, meu amor. Papai e mamãe vão assinar uns papéis chatos, mas o importante é que a gente vai ser família para sempre. Pedro a olhou sério, como se entendesse a importância do momento. Mama, disse ele claramente. Isso mesmo. Sou sua mama e sempre vou ser. Pedro sorriu e encostou a cabecinha no ombro dela. Era o jeito dele de dizer que aprovava. Naquela noite, Carolina mal conseguiu dormir. Não de nervoso, mas de emoção. No dia seguinte, oficializaria o que seu coração já sabia há meses. Ela, Renan e Pedro eram uma família. Uma família que havia nascido da dor, mas crescido no amor. Uma família que enfrentou desafios, mas não desistiu. Uma família real, com problemas reais, mas também com amor real. Era tudo o que ela sempre quis. O dia do casamento amanheceu ensolarado em São Paulo e Carolina acordou feliz. Pedro havia dormido a noite toda sem intercorrências. Um bom sinal. Bom dia, família, disse Renan, entrando no quarto com Pedro no colo. Bom dia. Como ele está? Ótimo. Acordou sorrindo. Carolina pegou Pedro e deu um beijo na bochecha dele. Pronto para o grande dia? Dada, balbuciou Pedro, tentando uma palavra nova. Ele está tentando falar papai, riu Renan. A manhã passou rápido. Carolina se arrumou na casa de Sebastião, com a ajuda de 2 amigas do grupo de apoio. O vestido simples a deixava bonita sem exagero. Está linda, filha, disse Sebastião emocionado. Sua mãe ficaria orgulhosa. Pai, não me faz chorar antes da hora. Pode chorar, são lágrimas boas. A igreja pequena estava decorada com flores do jardim de Sebastião. 20 pessoas, família e amigos verdadeiros. Pedro estava no colo da doutora Mercedes, tentando agarrar o laço da gravata dela. Quando Carolina entrou no braço de Sebastião, Renan sentiu o coração acelerar. Ela estava linda, mas mais que isso, estava radiante de felicidade. Pedro viu Carolina e gritou, "Mama!", alto, fazendo toda a igreja rir. Até o Pedro está feliz, disse o padre sorrindo. A cerimônia foi simples e bonita. Votos sinceros, promessas realistas. Quando trocaram alianças, Pedro tentou pegar a dela. Ele quer participar também, riu Carolina. Claro, disse Renan, é casamento de família. Quando o padre os declarou marido e mulher, Pedro bateu palminhas como se aprovasse. Os convidados aplaudiram emocionados. Agora somos família oficial, sussurrou Renan, beijando Carolina. Já éramos antes, agora é só papel. Papel importante. O almoço foi no quintal de Sebastião, com comida caseira e muito carinho. Pedro cochilou no colo de Carolina durante o brinde. Aos noivos, disse Sebastião levantando o copo, que aprenderam que família não é perfeição, é amor e persistência. Saúde, responderam todos. Quando voltaram para casa no final da tarde, Carolina se sentiu completa pela primeira vez na vida. Como se sente, senhora Cavalcante? Perguntou Renan. Me sinto em casa, respondeu ela, olhando a casa que agora era oficialmente dela também.
Pedro acordou da soneca e engatinhou até eles. Ainda não andava, mas estava quase conseguindo. "Dada, mamã!" disse ele como se estivesse chamando os dois. "Ele está falando com a família dele", sorriu Renan. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Carolina e Renan conversaram sobre o futuro. "E agora?" perguntou ela. "Agora a gente vive, um dia de cada vez, cuidando do Pedro, trabalhando, construindo nossa vida. E se aparecerem problemas? A gente resolve juntos, como sempre fez." Carolina olhou pela janela do quarto. São Paulo brilhava lá embaixo, cheia de vida e possibilidades. Sabe o que mais me emociona nisso tudo? O quê? Que a gente não tem final de conto de fadas. A gente tem começo de vida real. Explica melhor. Nos contos de fadas, depois do casamento, vêm e viveram felizes para sempre. Na vida real, depois do casamento, vem segunda-feira. Contas para pagar, Pedro para cuidar, trabalho, problemas. E isso te emociona? Muito, porque significa que é real. Que a gente vai ter uma vida de verdade, com dias bons e ruins, mas sempre juntos. Renan a abraçou forte. Uma vida real é muito melhor que um conto de fadas. É sim. 3 meses depois do casamento, Pedro deu os primeiros passos. Carolina e Renan estavam na sala quando ele se levantou sozinho e caminhou 4 passos até eles. "Conseguiu!" gritou Carolina, pegando-o no colo. Era uma vitória pequena para a maioria das pessoas, mas enorme para eles. Cada progresso de Pedro era uma prova de que o amor e a persistência realmente faziam diferença. 6 meses depois, Carolina começou a trabalhar meio período no hospital, ajudando no berçário. Pedro ia junto algumas vezes, outras ficava com uma babá. "Estou orgulhoso de você", disse Renan uma noite. "Por quê?" "Por ter coragem de recomeçar, de construir sua própria vida, não só viver a minha." "Nossa vida", corrigiu Carolina. "E eu não teria coragem se não soubesse que vocês me apoiam." 1 ano depois do casamento, Pedro já estava andando e falando palavras simples. Ainda tinha alguns atrasos no desenvolvimento, mas era uma criança feliz e saudável. "Mama, dada, vovô", disse ele apontando para cada um durante um almoço na casa de Sebastião. "Ele sabe quem é família", sorriu o velho. "Família que a gente escolheu", disse Carolina. "A melhor tipo de família", concordou Renan. Naquela tarde, enquanto Pedro brincava no jardim e Sebastião dormia na varanda, Carolina e Renan conversaram sobre o futuro. "Às vezes ainda não acredito como chegamos até aqui", disse ela. "Acredita sim, foi você que fez acontecer." "A gente fez acontecer, juntos." "É verdade." Renan a puxou para um abraço. "E vamos continuar fazendo, dia após dia." Pedro correu até eles tropeçando nas próprias pernas, mas sorrindo. "Família", disse ele claramente, abraçando as pernas dos dois. Carolina e Renan se olharam emocionados. Pedro havia resumido tudo numa palavra só. Ali, naquele quintal simples, com um bebê que quase perderam, um amor que quase não aconteceu e uma família que quase foi destruída, eles tinham tudo. Não era perfeito. Pedro ainda precisava de cuidados especiais. Carolina ainda tinha pesadelos às vezes. Renan ainda se culpava por ter sido enganado por Nádia. Mas era real. Era deles. Era amor verdadeiro construído sobre coragem, persistência e fé no futuro. E isso valia mais que qualquer conto de fadas. Gostou dessa história? Você acha que Nádia teve o que mereceu? Acha que Carolina agiu certo ao arriscar tudo para salvar Pedro? Me conta nos comentários. Até a próxima história.